Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui nesse Congresso da Hemorrio, no 23º Encontro de Qualidade, de uma organização que eu admiro muito, porque acompanhei aí durante muito tempo a liderança de vocês nesse processo de qualidade e segurança, com esse desafio enorme de falar depois do Dr. Roberto e da professora Ana Maria Malik, né, que vai ser bem difícil para mim agora continuar no nível que eles já trouxeram até aqui. E eu agradeço de maneira especial a Simone e a Darlete, que é uma querida de longas datas aí do caminho da qualidade. A gente não pode falar quantos anos, né, Darlete, senão a gente vai se colocando em situações de risco, mas eu queria falar para vocês, do que vocês me pediram, as lições e aprendizados nesse tempo de crise, e aí eu vou trazer um pouquinho da minha experiência na iniciativa privada nesse momento. Tá? Então, eu hoje sou diretora de qualidade da Rede D'Or, mas quando a gente fala de Rede D'Or, a gente sempre fala de grandes números, porque a rede hoje tem 53 hospitais, esse slide ainda tinha 51, agora já tem 53 hospitais, que estão aí distribuídos por 9 estados do Brasil, e a maioria dos hospitais são acreditados, 80% deles, sendo que dos acreditados, 90% são acreditados do padrão internacional, que é uma premissa que a rede tem exatamente porque o modelo de gestão dela é calcado em qualidade técnica e qualidade percebida, que dá o resultado financeiro da empresa. Tá? Então, quando a gente vivenciou essa pandemia, vocês têm que entender que assim, o desafio sempre foi muito maior, porque a gente está falando de muitos leitos, mais de 7 mil leitos, mais de 50 mil colaboradores, 87 mil médicos. Como que seria a gente trabalhar esse momento que não era esperado para ninguém, com certeza, né? Nós trabalhamos o assunto desde dezembro, nós montamos um núcleo de crise já para trabalhar quando a história ainda estava na China, muito imaginando que fosse chegar, mas jamais imaginando como foi que chegou. Muito das nossas compras foram antecipadas e dos nossos processos todos, mas quando a pandemia veio, ela veio ainda muito mais intensa do que a gente imaginava. Então, o que eu vou estar trazendo aqui hoje é um pouquinho do vivenciar desse momento, né, de crise, como é que a gente passou por esse momento. Tá? Então, acho que o primeiro diferencial que eu sempre realço, e a professora Ana Maria Malik colocou isso claramente quando ela falou da questão da importância do comando, né, da liderança, nós tivemos um comando único, um comitê de crise, que se subdividiu em vários subcomitês, que tratava de insumo, de equipamentos, de dimensionamento de pessoal, de reorganização de todos os fluxos, de comunicação, enfim, que a gente se reunia todos os dias. De janeiro, nosso primeiro informe saiu 21 de janeiro, a gente manteve reuniões diárias, e no período de março até início de julho, essas reuniões se mantiveram assim com uma intensidade muito maior do que era o nosso trabalho no dia a dia. Essa matéria que eu trouxe é uma da revista Exame, do dia 31 de agosto, onde o Paulo Moll, que é o CEO da empresa, colocou que a gente não tinha que tomar apenas decisões certas, mas a gente tinha que tomar decisões rápidas, né? E ele fala também que a grande mensagem que fica é que precisamos priorizar investimentos em saúde e em ciência. Acho que os dois palestrantes que falaram antes de mim só reforçaram isso, né? E a pandemia tem que conduzir a sociedade e os governos a fazer uma reflexão de como podemos atuar preventivamente. De novo, né? Nós não combinamos o jogo, mas tanto o professor Roberto quanto a professora Ana Maria Malik deixaram claramente isso. A pandemia expõe aí uma necessidade nossa de trabalhar a prevenção. Os pacientes que tiveram o pior desfecho foram aqueles que tinham maior comorbidade, né? E como trabalhar realmente, como tanto o Roberto falou, a saúde e não a doença. Mas, nesse momento de crise, o que a gente vivenciou era uma nova rotina da doença, e uma doença que a gente não estava preparado, porque a professora Ana Maria falou que se dispôs aí também ao fronte, eu também coloquei a mesma maneira que eu gostaria também, por fator de risco, não me deixaram. Mas assim, o que a gente vivenciou nesse momento era uma unidade de terapia intensiva que antes tinha ocupação de 80%, com uma taxa de ventilação de 30%, que agora passou a estar 100% ocupada com uma taxa de ventilação de 80%. Então, mudou muito o perfil dos pacientes que a gente estava atendendo, né? E de uma maneira que a gente ainda não sabia que doença era essa e como é que ela iria acontecer. Então, o que eu acho que foi muito importante nesse nosso aprendizado? Foi exatamente a gente ter um comando único e diretrizes unificadas para todos os hospitais. Como eu falei, desde janeiro a gente começou a emitir alertas, que eram os protocolos,
que eram baseados no que se tinha para aquele dia, daquela literatura, porque as coisas mudavam muito, e informes técnicos, que era destrinchar como intuba o paciente, como eu vou fazer cirurgia no não Covid, ainda assim pensando em prevenção de um possível Covid, porque nem sempre a gente tinha esses pacientes com o diagnóstico fechado, como eu vou buscar a análise desses boletins epidemiológicos do que acontecia com o perfil dos pacientes que estavam internando. Nós atendemos agora 60 mil pacientes, esse era um print que eu tinha de 48 mil, mas atualizado dados de hoje, a gente teve 60 mil pacientes positivos, e a gente teve que também começar a trabalhar com a situação do nosso colaborador. E como muito bem disse a professora Ana Maria Malik, nós estamos na Semana da Segurança do Paciente totalmente focado para a saúde do nosso colaborador. Esse foi uma diretriz que a gente tomou desde o início, de garantir a ele que ele teria insumos, que ele teria treinamento suficiente, que aqueles que tinham risco foram todos colocados em situação de home office ou em áreas que não tivessem contato com os pacientes diretamente, e que eles seriam tratados na própria empresa, porque era o mínimo, né, que a gente poderia fazer para esse momento que esses colaboradores estavam aí todos enfrentando e vivenciando como verdadeiros soldados. Então, isso ficou muito claro, da mesma forma que a gente entendeu que a gente ia precisar repor o nosso contingente, tanto porque precisaríamos aumentar os nossos números de leito, quanto também porque, infelizmente, teríamos alguns profissionais afastados. E aí a gente logo começou a recrutar, foram mais de 90 mil currículos, e no final a gente contratou 5 mil profissionais. Parece simples falar, né? Ah, não, contratamos 5 mil, o problema já era por si só um desafio na contratação, mas ainda mais no treinamento dessa equipe que tinha que inserir num padrão de políticas de segurança que a rede já tem e como capacitar esses profissionais que vinham do mercado e que não estavam acostumados com a nossa cultura. E como trabalhar também de uma maneira ágil a segregação dos fluxos, porque em uma semana começamos a ter Covid, precisamos separar uma área de Covid. Passava mais uma semana, agora a emergência vai passar para um outro local, porque essa emergência vai virar toda ela Covid. Né? E depois a retomada no contrário também. Não, agora já diminuiu o movimento e aí nós precisamos voltar com a maior área não Covid. Então, esses movimentos tiveram que ser muito ágeis. A rede tem hospitais em 9 estados do país. A pandemia, como vocês sabem, aconteceu de maneira diferente em cada um dos estados, o que para a gente, de certa forma, foi bom, porque a gente foi aprendendo com quem estava vindo na frente, né? E aí para os outros estados foi mais fácil, e a gente também conseguiu fazer, deslocar funcionários e equipamentos para aqueles hospitais que estavam naquele momento mais necessitados. Mas a equipe toda teve que estar muito focada nas práticas de gestão. Eu falo que aqui foi o nosso grande teste, o teste de gestão e o teste de sermos rede, porque a gente precisou realmente trabalhar de uma maneira unificada e de uma maneira bem ágil, todo mundo trabalhando junto, né, para que tivéssemos aí o melhor resultado. Outra coisa que é um grande aprendizado, todos vocês devem perceber isso, tanto da luta que nós, profissionais da qualidade, segurança e CCIH, sempre fizemos para seguirem as metas de segurança e principalmente as de prevenção, né? Vamos lavar as mãos, vamos paramentar e desparamentar adequadamente, vamos usar o álcool gel, vamos... E nesse momento todo mundo teve que aprender isso, até porque todos nós nos colocamos como possíveis pacientes, né, dessa pandemia, e isso foi, de certa forma, um aprendizado mais fácil do que a gente sempre teve, e a gente reforçou muito isso em treinamentos e manutenções das auditorias para que pudéssemos garantir a segurança do nosso colaborador, que nesse momento precisava estar com essa certeza, né, de que a gente teria para ele todo o cuidado possível para esse momento de enfrentamento. Outro ponto de aprendizado foi manutenção das práticas de cirurgia segura, porque num determinado momento aumentamos o Covid e aí a gente tem cirurgias, muitas vezes o paciente chegava, a gente teve alguns casos de cirurgias abdominais, que a hipótese inicial não era Covid, e que numa investigação diagnóstica a gente subiu um pouquinho mais as imagens da toma e achava lá um pulmão já contaminado, né? já afetado pela doença. Então, a gente teve fluxos muito bem separados e práticas seguras para o momento que era o início da pandemia e agora, da mesma forma, para a retomada da pandemia. Então, nós adotamos para a retomada aí screening com checklist de verificação de sintomas, tanto do paciente, quanto do acompanhante, quanto de toda a equipe que estaria envolvida naquele processo, a testagem desses profissionais periodicamente, para a gente tentar, e achamos muito, em alguns hospitais, 10% dos pacientes
de profissionais assintomáticos que mostravam testagem positiva, e a aferição da temperatura e o teste de anosmia para poder garantir uma retomada segura nos padrões que a gente já tinha. O professor Gordilho falou muito, eu adorei a apresentação dele, nossa, me incomodou, porque, meu Deus, como é que vai ser essa mudança? Adorei a pergunta, como fazer o médico entender esse processo de mudança. E a gente que trabalha qualidade e segurança, tanto tempo a gente discutiu comunicação, a importância da comunicação nas nossas práticas, de repente vem uma pandemia com uma doença do isolamento, que eu falo, todos nós nos isolamos, seja nós que estamos trabalhando em home office, sem poder visitar nossos pais, né? Seja os pacientes que se internavam e naquele momento não podiam ter a família junto, seja os próprios médicos que estavam acostumados a discussão de caso clínico com uma equipe sempre ali, todo mundo perto, e a gente teve que aprender muito, e como o professor Roberto hoje mostrou, acho que a gente ainda não está no meio do caminho do tanto que a gente vai ter que aprender, mas a gente adotou algumas práticas de inteligência aí, de digital mesmo, então, um exemplo de um boletim virtual que nós fazíamos com os familiares daqueles pacientes, a gente adotou rapidamente tecnologias aí que permitiam que falássemos vendo a família para dar notícias e os próprios pacientes também falassem com a família, e quando não conseguiam, como foi esse exemplo aqui, uma mãe que teve Covid, o bebê teve que ser tirado antes, então mãe e bebê foram para a UTI, e quando a mãe estava melhor, queria ver o bebê, e a própria equipe da UTI usou o seu smartphone para poder conseguir fazer aí uma forma de comunicação com essa família. Nós melhoramos muito as nossas ferramentas de comunicação com o aprendizado da crise. Outro ponto que foi um enorme aprendizado, que eu espero que fique para sempre, porque eu sempre falo que qualidade é a alavanca da transformação da organização de saúde, mas o ponto de apoio é a gestão de pessoas. E se a gente não tem uma gestão de pessoas ajudando, a gente trabalha a qualidade de uma maneira muito mais difícil, né? E a gente entendeu que precisava cuidar muito desse cuidador, de todos nós, né? Então, a empresa logo definiu os critérios do home office e manteve esses cuidadores em home office também monitorados para monitorar esse estresse que estava gerando essa nova forma de trabalho. E aqueles colaboradores da linha de frente mesmo que mantinham na assistência, eles criaram 3 pilares de um programa Cada Cuidado Importa. O primeiro momento eram compartilhando motivações, usando aí dessas tecnologias, de novo, da comunicação, para mandar mensagens motivantes, motivacionais para todos os grupos de WhatsApp, para as pessoas se descomprimirem um pouco no trabalho e conseguirem aí começar um dia um pouco melhor. Um segundo momento, que era o Minuto do Bem, a equipe da psicologia mandava mensagens por áudio, diálogos de experiências que tinham tido, ou algum case que tinha acontecido ali, sempre com a ideia motivacional para as pessoas também começarem melhor o trabalho, e antes do trabalho a equipe se reunia para ver esses Minutos do Bem. E um terceiro ponto, que era o apoio psicológico para todos nós profissionais, cuidando das emoções. Então, a gente sempre teve aí um canal direto para discutir um pouquinho esse momento de estresse que a gente vivenciava. A gente manteve muito os nossos processos de auditoria, fazendo auditoria em tempo real. Nós auditamos todos os casos que tiveram alta ou tiveram óbitos, infelizmente, nas nossas instituições, até para que o aprendizado pudesse ser no mesmo momento. Nas experiências de equipes novas, a gente observou o aumento de eventos adversos, logo tivemos que retomar, porque eram equipes que não estavam tão treinadas, e a gente conseguiu, em tempo real, fazer isso. Mas, de novo, eu vou voltar para a palestra do Dr. Roberto e dizer como fazer isso se a gente fazia presencial. Quem me conhece sabe que eu viajava, às vezes, 3 estados do Brasil no mesmo dia, porque o nosso trabalho do corporativo era visitar todas as unidades. E aí a gente teve que partir para uma alternativa, que é esse óculos aí de uma tecnologia que nos permite fazer com que a equipe que está no hospital visualize a evidência que eu busco à distância dessa auditoria. Então, a minha equipe nessa foto aqui está à distância, vendo que a minha pessoa lá da qualidade do hospital está andando por dentro do hospital buscando as evidências que a gente quer. Há aprendizados da pandemia que eu espero que permaneçam, né? Porque diminuiu muito os nossos deslocamentos. A gente também aprendeu, e era sempre feito, mas foi muito mais intensificado nesse momento de pandemia, os momentos de reconhecimento e motivação dessa equipe. E como a Ana Maria falou também, eu espero que esses aplausos eles permaneçam, que eles não tenham sido só no momento da pandemia, porque esses profissionais sempre precisaram ser reconhecidos. Em maio, até por conta do Ano Internacional aí da Enfermagem, nós fizemos uma semana de todos os profissionais de saúde,
valorizando, reconhecendo todo o trabalho deles, e essa foi uma iniciativa muito interessante, que foi um concurso de fotos do olhar deles, de como eles estavam se vendo no trabalho, e aí as melhores fotos julgadas aí por profissionais receberam um reconhecimento diferenciado, foi muito interessante, porque motivou as pessoas a ter o olhar para o dia a dia, né? E os corredores de palmas, que a gente fez desde o início, já era uma iniciativa que a gente tinha na UTI neonatal, quando a criança tinha alta, agora a gente adotou para todos os casos que estavam recebendo alta. Esse da esquerda foi até um de uma funcionária nossa da terapia intensiva que ficou gravemente enferma, se internou no Jabaquara e depois até saiu numa matéria internacional. O da figura abaixo é uma iniciativa do Hospital Brasil, que pediu lá o crachá com as fotos, porque as pessoas reclamavam muito que não se viam, né? Uma não reconhecia a outra naquela paramentação toda. E os vídeos da direita, o primeiro é do Paulo Moll, o segundo aí do Alok, mas a ideia era trazer famosos e os CEOs, os executivos da empresa, com mensagem de motivação para a equipe no auge do maio, que era que a gente estava aí no momento da pandemia. Tá? Foi uma semana inteira que eu acho que deu uma descomprimida boa. E nessa semana especificamente a gente volta ao tema, agora falando sobre a saúde do nosso colaborador, e essa campanha do embaixador foi um sucesso, a gente fez votação em todos os hospitais, 43 hospitais participaram, 413 pessoas foram votadas, tinha regra, a ideia era que os funcionários votassem reconhecendo aquele profissional que faz conosco uma luta aí pela segurança de uma maneira mais intensa, e esses funcionários ganharam uma abraçadeira de embaixadores da segurança, e durante esse um ano a gente vai contar com esses 413 colaboradores nos 50, foram 43 hospitais que participaram, fazendo conosco aí a divulgação das práticas de segurança, né? E, além disso, a iluminação dos prédios, a gente também teve, a maioria dos nossos prédios estão iluminados aí da cor da laranja, como vai estar hoje o Cristo Redentor aí, em homenagem ao Dia Mundial da Segurança do Paciente. A doutora Ana também já falou, a Rede DOR percebeu que ela precisaria ajudar fortemente o sistema público, principalmente estando em Rio de Janeiro, que todo mundo conhece como é que é o sistema. Ela não ajudou só Rio e São Paulo, ela ajudou vários estados, como estão aí do lado esquerdo, mas principalmente o Rio de Janeiro, com a construção de 2 hospitais de campanha. Em 19 dias foram erguidos os 2 hospitais, e eles, na verdade, salvaram muito a estrutura da gestão pública do Rio de Janeiro, agora já foram desativados. E a Santa Casa de São Paulo também recebeu 145 novos leitos, sendo deles 50 de UTI, e todos esses equipamentos, primeiro que os hospitais de campanha funcionaram com todas as lógicas de gestão que nós temos, as políticas de segurança, todas as nossas diretrizes, eles adotaram, inclusive, as análises dos óbitos e de altas, a gente fez da mesma maneira. E todos esses equipamentos que foram adquiridos para essas iniciativas foram doados para os hospitais públicos. Entendendo, e eu concordo com o que a Ana disse, que a gente precisa reforçar muito essa parceria do público-privado no Brasil, né? Porque o sistema é único, como a própria professora colocou aí várias vezes. Uma coisa que a gente também viu a importância de trabalhar nesse momento é a história do cuidado centrado no paciente, né? Todo mundo fala muito de experiência, e eu tenho eu acho que os modismos na qualidade atrapalham muito a gente trabalhar a qualidade. Todo mundo vê a experiência como sendo satisfação do paciente, e eu não vejo só assim. Isso é um exemplo como a Cleveland Clinic trabalha a experiência, trabalha fazendo satisfação do paciente e do colaborador, trabalhando cuidado centrado, trabalhando segurança assistencial e trabalhando desfecho. Então, a gente acompanhou muito isso, segurança monitorando nossos indicadores, todos eles que a gente já monitora normalmente, 23 indicadores voltados para assistência, muitos deles para infecção. Em todos os hospitais, a gente aqui trabalhou olhando o paciente que era Covid e não Covid, até para ver como é que seria o nosso impacto, e acompanhando o desfecho de como saíram esses pacientes. A gente teve resultados muito bons, uma letalidade de metade do que o Brasil mostrava aí nos dados do Ministério, mas o cuidado centrado fez muita diferença. E eu falo que esse cuidado centrado ele foi mais reforçado porque nós nos colocamos na função de pacientes. Nós tivemos alguns profissionais que se internaram nas nossas organizações. E isso desestabilizava toda a equipe naquele momento que a gente via um colega de trabalho internado. Além disso, a gente teve um momento que a equipe não tinha mais a caracterização de quem era o médico da equipe, né? Aquela fantasia do doutor de branco com esteto no pescoço, agora estava todo mundo paramentado do mesmo jeito.
E nós aprendemos que a equipe multiprofissional faz toda a diferença no cuidado, porque nesse momento fisioterapeutas, a farmácia clínica, a equipe de nutrição, todo mundo veio junto para fazer essa discussão dos casos, e no nosso caso que a gente já tem round diária, beira-leito, claro, com todas as medidas de prevenção e com a minimização de profissionais dentro da unidade para não estar aberto e agora mais sem, e agora também sem o acompanhante, a família, né? Mas a gente manteve essas práticas e o que eu observo, o professor aqui sempre me provoca nas publicações, não consegui tempo ainda, mas a gente vê claramente que os hospitais mais maduros, não necessariamente acreditados, porque eu também acho que a acreditação não é o fim, a qualidade vai muito além da acreditação, mas os hospitais mais maduros tiveram um resultado melhor no acompanhamento desses pacientes, para a gente ficar claro. E no mês de junho a gente manteve a nossa campanha do que importa para você, que a gente sempre faz desde 2018 na rede, mas nesse ano a gente focou também o que era importante para o nosso colaborador. Tá? Então, foram práticas que a gente já fazia, mas que gerou para nós um aprendizado maior durante a pandemia. Então, só para fechar a minha fala, o que eu resumi aqui, né? Covid-19 é uma doença do isolamento, que eu acho que veio para todos nós pensarmos e repensarmos. Eu tenho a minha listinha de aprendizado. Se alguém falasse para mim um ano atrás que eu ia participar de um congresso do Hemorrio e que ia ter que ser à distância, eu ia dizer, não, não vou, isso não vai dar certo, não tem jeito, como é que eu vou fazer essa distância? Sem chance. E hoje a gente aprendeu, eu estou dando aula à distância, os alunos avaliam com um resultado melhor do que eram nas aulas presenciais. A gente teve que se reinventar, como diz o professor Roberto, a gente teve que aprender muito de tecnologia que a gente não tinha, mas o isolamento gerou muito aprendizado. A valorização dos profissionais da saúde e de uma equipe multiprofissional eu já coloquei, eu espero que ela não seja só o momento do aplauso da pandemia, mas que ela venha para ficar, para que a gente entenda o papel desse profissional e para que a gente entenda o papel de todos os pontos de atenção. Nesse momento, a gente precisou muito de hospital, sem dúvida, naqueles casos graves. Mas eu concordo com os dois palestrantes anteriores que a mudança do sistema tem que ser o fortalecimento da atenção primária. E, principalmente, gostei demais quando o Roberto colocou como colocar o autocuidado apoiado e que ferramentas a gente pode trabalhar para isso, para que a gente passe a vender realmente saúde e não só tratar da doença, né? Então, isso eu acho que é um aprendizado que a gente vai ter que ter também. A importância das práticas seguras para sustentar esse momento, sem dúvidas, os hospitais que tinham práticas mais robustas sustentaram de uma maneira melhor. Isso faz com que nós, que sempre aí defendemos qualidade, trabalhar qualidade e segurança nas instituições, só tenhamos agora mais força para dizer, não é só para fazer acreditação, é para a hora que a gente precisar realmente desse time, o time dar a resposta e conseguir fazer um atendimento como a gente espera quando nós formos os pacientes, né? A importância da ciência, isso foi muito discutido, muito, muito, muito. Eu acho que a gente ainda tem muito para discutir, porque ninguém sabia nada da doença e o ir e voltar foi uma constante. E o que é importante da gente ter tantos estudos e tantos trabalhos científicos aí para não mostrar o rumo, né? A importância de cuidar de quem cuida, que sempre foi uma importância, mas que a gente agora teve que aprender mais. E o fato de ser rede de atenção à saúde. A Rede D'Or hoje, eu estou falando aqui pelos hospitais, mas a rede já percebeu, que a professora Ana Maria falou no início, o Roberto também citou, a necessidade de trabalhar a rede. Então, hoje a gente já tem um complexo de centros médicos, um complexo de laboratórios, de oncologia, de serviços de hemoterapia, de laboratórios, e começa aí a se fechar realmente um serviço de rede de atenção à saúde, aonde, no meu modo de entender, o ponto mais importante é o ponto da atenção primária, que é aquele que realmente conduz o autocuidado apoiado do paciente e que faz com que esse paciente caminhe por esses outros pontos de atenção na medida da necessidade e não também, e ajudando inclusive a diminuir o desperdício, porque hoje, em redes fragmentadas, como colocou aí a professora, a gente acaba vendo que o paciente vai em 3 ou 4 pontos de atenção para fazer os mesmos exames, e a gente tem muito que mudar. Quando eu fico relembrando a palestra, me incomodou a palestra do Dr. Roberto, do professor Roberto, no sentido bom, porque assim, para onde a gente tem que ir e aonde a gente está, nossa, se fosse em 5 meses avançar os 5 anos, será que a gente vai precisar continuar um ano de pandemia para avançar um pouco mais, para o médico entender que ele tem que aderir à tecnologia, que prontuário eletrônico não é um bicho de 7 cabeças, que ele é um membro de uma equipe multiprofissional e que as ferramentas de inteligência podem nos ajudar?
nós realmente vamos ter que mudar muito aquele quadro das empresas que já não existem mais, que muitas delas fizeram parte da nossa vida, né? Eu também achei muito interessante a gente repensar nisso e querer saber para onde a gente vai, né? E só para finalizar, eu digo que mais do que nunca, a segurança dos profissionais de saúde é a segurança do paciente, é o mote do nosso momento e do nosso dia, que eu, de uma maneira muito feliz, tenho a gratidão de vocês aí pelo convite, por terminar. Eu ainda tenho mais uma palestra hoje que a gente vai falar sobre bem-estar do colaborador a seguir, mas eu fico feliz de ter tido a oportunidade de estar com vocês fazendo essa discussão do que eu acredito muito, né? A gente precisa trabalhar muito a segurança dos profissionais e essa pandemia veio mostrar muito para a gente isso. Eu fico também à disposição aí para perguntas que tiverem. Mais uma vez, agradeço o convite.